Oi, gente. Prontos para mais uma aula? Vamos lá. O assunto de hoje é o gênero conto, certo? Vamos lá. Então, vamos lá. O conto, ele é um gênero textual que apresenta um único conflito, ou seja, uma única oposição entre as forças. Exemplo, Shrek, né? A situação problema de Shrek é fazer com que o encanto da princesa seja desfeito. Então, do começo da narrativa até o término, né, vai apresentar várias situações onde a gente vai descobrir se ele consegue ou não consegue fazer com que o encanto da princesa seja desfeito, né? Há poucos personagens, além de tempo e espaços reduzidos. Então, mesmo que tenham diversos personagens, como na maioria dos contos de fadas, né? Quando a gente fala em conto, não necessariamente tem que estar repleto de personagens, né? A gente pode dizer até a questão de diferenciar os personagens como protagonistas e antagonistas. Os personagens protagonistas são os bonzinhos, né? Os mocinhos da história. E o antagonista, a gente pode dizer que são os maus, né? Que são os vilões da narrativa. E a linguagem? A linguagem pode ser formal ou informal. Lembra quando a gente falou da questão de uma linguagem monitorada e menos monitorada? Pois bem, é o que a gente fala de linguagem formal e informal. Até isso a gente encontra nos textos, claro que sim, né? Digamos, se vocês estão em uma reunião com um juiz, a linguagem ela será monitorada. Eu vou ter um cuidado maior no que eu vou falar, né? Se eu estou em uma reunião com os meus amigos, uma conversa aleatória jogando futebol, então minha linguagem será menos monitorada. Por quê? Porque eu não estou tão preocupado com a linguagem portuguesa, com a questão da gramática, né? Com a questão normativa da língua portuguesa. Certo assim? E quais são os elementos de um conto? Os elementos de um conto, a gente pode dizer que são os personagens, né? Que eles fazem toda a situação na história. Eu preciso ter personagem, seja ele real ou fictício, como está dizendo aqui, ó. As narrativas reais ou fictícias precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. É aquela história, como eu falei no slide anterior, né? Que pode ter o protagonista e o antagonista, certo? Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. Quando é que a gente encontra essa questão dos objetos e animais? Na maioria dos contos de fadas, né? Na maioria dos contos de fadas, a gente vê também a personificação dos personagens. Como assim, tia? Exemplo, o gato de botas, né? Ali é um animal que ele está exercendo uma função humana, né? Lembram? É o que a gente chama de personificação dos personagens. O narrador. Bom, existe o tipo narrador-personagem, que é quando um dos personagens que vivencia a história faz parte da história, ou seja, ela conta a história e ao mesmo tempo ela participa, certo? É o que nós chamamos de narrador-personagem. Segundo tipo de narrador é o narrador observador. Esse tipo de narrador ele não participa da história, ele conta de longe, certo? Certa vez, quando vocês assistem a alguns contos de fadas, né? Não sei se vocês lembram, mas logo no início começa, né? Era uma vez em um lugar tão, tão distante, e ele começa a narrativa. Então, o narrador, ele está ali contando a história, ele não está participando, ele só está observando, ok? Eita, deixa eu tirar aqui minha imagem, porque aí vocês podem ler. Vou ficar fazendo assim, colocando e tirando, ok? Próximo. O narrador onisciente, né? Assim como o observador, ele não participa da história. Entretanto, essa voz é onisciente,
certo? Ou seja, sabe de tudo no universo daquela narrativa, ela sabe e pode contar o que as personagens estão pensando e sentindo, e também conhece e pode contar o passado anterior à narrativa e o futuro. Ou seja, tem momentos da narrativa, né, que a gente está lendo um livro e a gente percebe que como se fosse alguém contando aquela história, né, deduzindo ou informando alguma coisa do passado ou deduzindo algo do futuro. Eu trouxe para vocês aqui essa imagem, né, que isso aqui são os melhores contos de Machado de Assis. Lembra quando eu disse a vocês que quando a gente fala de conto não é só relacionado a conto de fadas, né? Então, Machado de Assis, entre outros autores, né, da literatura, eu trouxe esse aqui para vocês porque ele engloba muitos contos nesse livro dele. E temos vários outros, como Cecília Meirelles também, que ela também é conhecida como contista, certo? Próximo. O tempo. As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. Como assim? Vejam, tem momentos da narrativa em que a gente observa que a história passa-se em um castelo, ali vai iniciar, né? Em uma noite, assim, aconteceu isso no castelo da princesa. Então, disse o tempo, em uma noite. Quando falou no castelo da princesa, nós já estamos falando no espaço, certo? E muitas vezes o espaço, digamos, se a narrativa ela passa-se em uma floresta, não necessariamente tem que ser toda a história lá na floresta, né? Ela pode ter em outros momentos, no castelo, na floresta, aí foi para um campo, certo? Quando a gente fala de espaço, deixa eu sair de novo. Por tratar-se de narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços. Foi o que Tia falou agorinha. Mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história, podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou outra galáxia distante e imaginária. Me fez lembrar agora do conto de Alice, né, no País das Maravilhas. A gente vê que a história de Alice ela começa em um determinado lugar, né, em um determinado espaço, e depois ela cai num buraco, e lá dentro do buraco acontecem diversas coisas, muitas coisas. Então, o espaço, né, se eu fosse falar em questão do espaço, onde está sendo desenvolvida aquela narrativa, certo? O enredo. Bom, o enredo é o que acontece na história, né? Ou seja, é a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. Vamos falar mais sobre esse enredo adiante, que é onde a gente vê a questão da introdução, do desenvolvimento e da conclusão da história. Então, isso é o que faz o meu enredo. Quando falamos do enredo, é introdução, desenvolvimento e conclusão. E o conflito, Tia? O conflito, por fim, os contos têm um conflito que é uma situação gerada por uma das ações iniciais. Lembra que eu disse no começo para vocês que o conflito é aquilo que eu vou desenvolver durante o meu texto para no final da história a gente ter uma solução para ele, seja bom ou seja ruim. Nos contos de fadas, a gente está acostumado que no final da história a gente sempre termina com e viveram felizes para sempre. Não é isso? Então, veja. A estrutura do conto. Então, lembra que eu falei da questão da introdução? Então, a introdução, né, ela é a apresentação inicial do meu texto, certo? É a apresentação inicial. Se é o inicial, vai ser o início da narrativa, concordam? Nela, podemos descobrir o contexto da narrativa. Quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada.
e quais são os primeiros acontecimentos dela. Então, é na introdução que normalmente tia diz a vocês o quê? Que 3 ou 4 linhas no máximo dá para vocês dizerem quem são os personagens, onde essa história está se passando, qual foi o tempo, né? Exemplo, em uma bela tarde de verão, estávamos brincando no sítio do meu avô. Quem estava no sítio do seu avô? Você vai colocar quem foram os personagens que fazem parte dessa história, certo? Então, aqui, na introdução, já posso colocar isso. O desenvolvimento ou complicação, surgimento do conflito. O surgimento do conflito apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, que é a situação-problema, que fará os personagens agirem para resolvê-los. Ou seja, é nessa situação aqui, né, que eu vou contar toda a minha história, né? Eu vou desenvolver. Se eu estava lá no sítio com os meus familiares, no sítio do meu avô, qual foi a situação-problema que houve lá, né? Vocês vão contar para solucionar aquele problema. A história vai ter um começo legal, um meio legal e um final legal, né? Então, o final da história eu chamo de conclusão. Mas antes da conclusão, a gente tem o clímax, que é aquele momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. Vamos trazer isso para as novelas, né? Nas novelas, muitas vezes a gente está naquela ansiedade de descobrir o que vai acontecer com o personagem, né? Quem matou quem roubou quem, e assim, para a gente desvendar o mistério. Porém, o que acontece? No exato momento que a gente quer descobrir o que acontece com a personagem, acaba. E a gente tem que assistir no próximo episódio, né? No próprio texto também acontece isso, né? A gente quer saber, por isso que tem muitos livros que a gente lê rapidamente, que a gente está ansioso para saber, né, o clímax daquela história como tá ali, como vai acontecer, como vai terminar. Então, isso é o que eu chamo de clímax da narrativa. E ela tá antes da conclusão, certo? E o que é a conclusão, tia? A conclusão, minha gente, é o desfecho. É quando tudo vai acabar, né? Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou, né? Vocês podem começar dizendo que foi uma bela tarde de verão e lá no final vocês vão dizer que já estava chovendo. A gente não está falando só da questão do tempo, não, entenderam? A gente está falando da questão da situação problema. Qual foi o problema que a gente quis desvendar durante a nossa narrativa? Lembram quando a gente iniciou a leitura do livro, do diário, né? Lá que a gente estava na descoberta como era para ser, quem roubou o diário, quem não pegou o diário. Então, ali, no final da história, que eu vou desvendar o segredo, né? Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo, né? Vamos conhecer esses tipos a seguir. Então, aqui. Os contos de fada. Ah, esse aqui todo mundo conhece, né? Esse aqui, galerinha, são narrativas curtas que possuem um elemento maravilhoso em sua composição. Ou seja, não existem explicações para as intervenções sobrenaturais. Vamos pegar aqui a questão de Frozen, que é aqui que está na frente. Então, não existe uma explicação por que Frozen tem o cabelo branco, porque ela transforma tudo em gelo. A gente aceita, tá? A gente aceita porque a criatividade, a imaginação fluiu. E como a gente vê, já é um conto maravilhoso. A gente sabe que não é real, que essas coisas não acontecem. Deixa eu ver outra aqui. Rapunzel, né? Rapunzel que tem um poder tremendo em seus cabelos, né? Que cresce demasiadamente. Então, a gente não questiona. A gente sabe que é fictício, né? Que isso não é real, que isso não acontece. Os cabelos de Rapunzel, né? Não tem esse poder. A gente não tem esse poder. E
quando o narrador e mesmo o leitor não se impressionam com o que ocorre. Incrível, né? Que quando a gente lê um conto de fadas, ou quando a gente assiste, quando ele vira filme, a gente fica encantado. A gente não se preocupa em entender por que aquilo acontece. Não, simplesmente a gente aceita, acha o máximo e se diverte com isso. Simples, a gente não questiona. A gente acha isso literalmente maravilhoso. Próximo aos contos de terror, né? É um subgênero mais moderno, tá? Do que o conto de fadas. Nos contos de terror, as histórias incluem os elementos sobrenaturais, sem aquele ar de naturalidade. Trata-se dos contos de terror como personagens lendários, como vampiros, lobisomens, mortos-vivos, entre outros. Então, vejam, quando a gente fala de conto de terror, né, que tem até, estava passando em exibição no cinema, Recife Sombrio, uma coisinha assim, que fala justamente sobre essa questão sobrenatural, né? A gente sabe que não existe, algumas pessoas acreditam, outras pessoas não, né? Quando a gente está fazendo a leitura de um livro, né? A gente está fazendo a leitura de um conto no livro físico, né? A gente fica assim, tentando desvendar, a gente está com aquele medo, mas não é um medo tão gritante. Diferente quando a gente assiste ao filme, né? Quando esse conto, ele vira um filme que a gente vai assistir, então a gente fica no suspense da música. Se vocês fizerem um teste e assistir alguma coisa de terror, eu não assisto, não vou mentir que eu tenho medo, né? Mas para quem gosta, para quem curte esse gênero, se você tirar o som do aparelho da TV, pronto, você não vai se assustar com aquilo, né? Que a gente fica naquela adrenalina, se vai aparecer, se não vai aparecer, se vai pegar, se vai matar, se vai morrer, né? Então a gente fica nessa curiosidade. E o conto fantástico? Os contos fantásticos são narrativas curtas, que levam o elemento absurdo a cenários e personagens do próprio cotidiano. São personagens muito comuns, levando uma história comum até algo absurdo acontece. Algo que não poderia acontecer na realidade. Então, no conto fantástico, né, ele inicia com a situação normal, né, uma situação que a gente se identifica com ela, e depois a gente vai vendo que aquilo vai mudando de uma forma que é extremamente absurda, que a gente jamais poderia acreditar que aquilo veio a... Então, meus amores, a aula de hoje fica por aqui e hashtag fica em casa, tá? Beijos e até logo. Tchau! Bons estudos!